Olá, eu sou Maiara da Costa Santana, do curso de licenciatura em dança, do período 2026.1, da disciplina Dança Antropologia, abordando o tema sobre por um conceito de danças negras. Eu vou falar sobre esse tema dentro do texto que eu escolhi, falando o conceito de danças negras, que também tem associação referencial histórica, sociológica, antropológica, que tem a ver com a matéria, e estudos culturais, ênfase no conceito do Atlântico Negro na perspectiva decolonial. Vou pontuar questões epistemológicas, né, do conceito de danças negras, pensando num conceito étnico-racial, né, e entendendo todas as suas vertentes sociológicas daí, né, de sociedade, entendendo e pontuando o racismo dentro dessa perspectiva e como se debruçou essa ideia da dança negra colocada nos tempos atuais. É pontuado no texto essa questão do racismo e raça, como eu falei, e a construção social e política. O conceito do racismo é definido como a dominação sistemática de um grupo étnico por outro, acompanhada por representações e ideologias que essencializam e depreciam o grupo subordinado, justificando a sua exclusão ou exploração material. E isso vai perpetuar como as pessoas conceituam certas denominações, e principalmente falando sobre pessoas negras, racializando elas, e às vezes de forma depreciativa, e também colocando até sua cultura em relação a isso. Então, a dança, que está dentro desse âmbito cultural, vai ser olhada nesse lugar também, como eu digo, racial, e aí muitas das vezes, às vezes, depreciada por conta disso. E é colocado aqui, o conceito da ideia do racismo, ele nasce desde os tempos antigos, relacionado também à religião, cultura, língua. A dominação colonial, né, tráfico transatlântico, estereotipou e homogeneizou as africanidades. Ou seja, através de uma lógica branca, eles deixaram como se todos fossem uma coisa só. Sendo que o continente africano, como já diz, é um continente grandioso dentro de várias Áfricas, e essas várias Áfricas são vários países e povos localizados nesses espaços, e eles, através dessa escravização, da colonização, eles acharam que só porque eram todas pessoas negras, eles colocaram todos como se fossem ali, essas pessoas, num círculo só, não diferenciando com seus territórios, culturas e afins. E esse lugar de violência, né, de que o racismo legitimou a escravização, e chegando a comparar essas pessoas negras como objetos, animais, não humanizando essas pessoas como civis, né, pessoas civilizadas. E explicando as fases do racismo, entendendo o movimento abolicionista, que é esse grupo que tem esse embate direto e indireto contra o racismo, tentando acabar com esse período escravocrata da época, a justificativa do racismo legítimo, né, em contrapartida, as pessoas brancas legitimando o racismo, entendendo através de questões biológicas, questão genética, e até de um lado também científico. A ideia racista também tem muita influência da igreja. A igreja
reiterou muito o racismo na época e, infelizmente, tem influência até nos dias atuais. Também aborda aqui o mito da democracia racial, e eu boto aqui o discurso da elite conservadora brasileira, utilizando para naturalizar o racismo, ocultando os preconceitos existentes no país e invisibilizando o privilégio branco. Então, essas pessoas brancas, elas fingiam que o racismo não existia, sendo que existiu, e isso influencia até hoje as pessoas negras. Inclusive, o fim da escravatura, inclusive de não dar os aparatos necessários para as pessoas negras, essa indenização, né? Que elas deveriam ter tido desde o início pela catástrofe que as pessoas brancas causaram nessas pessoas. E essas narrativas positivas para conhecimento de empoderamento e com isso, essas reparações que a gente pode pensar hoje em dia, essas leis atuais abordando o empoderamento negro e indígena com as leis 6.639 e da cultura afrodiaspórica, e a lei 11.645, que é da cultura indígena, ameríndia. Perceber a abordagem para não cair no teor exótico ou folclórico, questionando estruturas racistas. Sobre essa lógica adentrando, né, para não deixar uma lógica exótica, padronizando, igual como se aborda, como eu digo, como se todas as pessoas indígenas e negras fossem a mesma coisa. E aí eu abordo, existem pessoas, danças negras? Então, as danças negras não precisam ser colocadas num lugar como parte de uma essência supostamente universal das pessoas negras, né? Ou seja, nem todo preto é obrigado a saber danças, ou seja, porque acham que pessoas negras têm de ser essa cultura dançante, festiva, todas as pessoas saibam dançar. Também é colocado nesse lugar racista. Todas as pessoas negras são iguais. E não é assim. Mas a gente, entrando nesse conceito de danças negras, diferenciar essas culturas e essas danças. Danças afro-brasileiras, e aí, como eu uso como exemplo Messias Batista, né? Esse pioneirismo, a dança afro, dança folclórica. Essas danças, elas têm um cunho que representa uma corporeidade que trabalha muito o ombro, quadril, ventre, chão, terra, onde a gente pensa no aterrar. E também a gente tem essa preocupação das danças negras, como é colocada, tomar cuidado essa questão da sexualidade. A gente pode ter, mas também não associar o corpo negro a uma hipersexualização. Para Malone, pontuando aqui uma pessoa que pontuou, um estudioso, para os dançarinos africanos, as articulações flexionadas representam vida e energia, enquanto cintura, ombros e joelhos esticados representam rigidez e morte, diferenciando-se do balé, tendo a verticalidade do corpo. Então, essa questão do corpo mais pulsante, ao invés dessa ideia mais branca, vertical. Dança negra como política e representatividade. Identidades negras são formadas pela articulação dialógica entre dois eixos de vetores em ação simultânea e o vetor da similaridade e continuidade, o vetor da diferenciação e ruptura, aproximação com o passado. Essa questão, a aproximação com o passado seria a África. Essas conexões que o corpo negro faz com a ancestralidade dele. E a mudanças forjadas de experiências de diáspora, tráfico transatlântico, colonização, migração, pensando nesses traumas do corpo negro, né?
o termo danças negras surge nos Estados Unidos. Então, esse termo nasce nos Estados Unidos na década de 1960, a partir do movimento artístico negro. Coreógrafos engajados da época na luta antirracista do movimento Black Power, promovendo danças em consciência social. Então, trazendo também esse teor político, reafirmando esse espaço de pessoas negras nesses espaços e perpetuando essa dança. E também com essas danças a gente pode pensar a diversidade das danças, né? Além da dança negra ancestral, a gente pode pensar nas danças atuais, que é o hip hop, que é o movimento político, que tem as danças também. O funk aqui numa vertente mais também brasileira, que é esse rebolado, esse corpo que mexe, esse corpo que rebola, esse corpo que reafirma seu lugar no mundo. E a importância de uma visão pedagógica, que estimula a preservação e a valorização do patrimônio cultural negro com a presença nos currículos de dança. E aí tem uma dançarina que é a Inaira Falcão dos Santos, que é uma dramaturga em dança a partir da autopesquisa, investigação pelo contato focado no próprio corpo, que eu digo ancestralidade e continuidade, que também tem referência de emancipação corporal e retórica. E no mais é isso. É isso que eu queria abordar e pontuar do meu texto. E é isso. Muito obrigada.